Bom, pessoal, vamos falar sobre o que os americanos chamam de paring knife. Para nós aqui seria mais ou menos faca de aparas ou, mais popularmente, a faca de uso geral, ou seja, o pau para toda a obra. Aquela que faz quase tudo na cozinha. E ela é muito, mas muito subestimada. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção no que estão fazendo ou não se dão conta de que a maior parte das tarefas que elas estão executando poderiam ser muito mais simplesmente executadas ou mais facilmente ou com mais conforto ou com mais eficiência se usar a lâmina correta. Então, gente, em essência, tá? Bem a grosso modo, uma paring knife ou faca de apara ou faca de uso geral, ela é para fazer de um quase tudo, tá? De forma eficiente e confortável. Ah, Cabral, mas qualquer faca faz isso, ou qualquer especialista vai te dizer que a faca do chefe faz qualquer coisa. Fala uma bobagem dessa, quem não usa a faca. Pega uma faca de chefe e vai descascar um chuchu com ela, vai descascar um inhame com ela, vai cascar uma laranja com ela. Eu estou falando de tarefas extremamente simples. Vai limpar uma carne com ela, tá? Você vai ver que ela é um verdadeiro de um trambolho na mão, extremamente desconfortável, sem jeito para fazer a quase totalidade dessas tarefas rotineiras e muito simples. Ela é uma maravilha para picar, tá? Você quer picar alguma coisa, principalmente, notem bem esse detalhe, talvez seja a única coisa que a paring knife não faz. Picar em tábua com o chamado rocking motion, ou movimento de balança, aquele que a faca ela faz uma gangorra na tábua para picar as coisas. Picar melhor e menor, tá? Isso a paring knife tradicional não faz. Por quê? Vocês podem ver 4 exemplos de facas aqui que servem como paring knife. Nenhuma delas vai ser capaz de fazer esse movimento de balanço numa tábua para picar alimento. Mas é a única coisa na cozinha que ela não vai fazer, gente. Pense em qualquer atividade banal na cozinha. Cascar um chuchu. Tem faca melhor do que esse tipo aqui para cascar um chuchu? Cascar um inhame, cascar uma cebola, tirar a pele do tomate se você não quiser ferventá-lo e coisa e tal, cascar uma laranja, picar uma maçã, cascar uma maçã, e com um detalhe, gente, para muita tarefa que você usaria uma faca chefe ou uma faca de folha mais larga, essas aqui também fazem. Por exemplo, você quer picar um inhame? Você não precisa da faca chefe. Você quer picar uma abóbora cabotiá? Essa faca te atende muito bem. Cascar uma abóbora cabotiá com essa faca é a coisa mais simples, fácil e rápida do mundo. Não tem aquele negócio, a casca é dura. Não, ela passa pela casca que é uma maravilha. Tá? Outra coisa, gente. Você não precisa, para uma paring knife, lâmina muito grande, lâmina de 6, 8 polegadas. Você não precisa disso, porque a maior parte das tarefas você vai estar com o alimento numa mão e com ela você vai estar fazendo com a outra, com a sua mão dominante. Tá? Então, a paring knife, a grosso modo, o pessoal fala, faca para cascar as coisas. Sim, ela é faca para cascar as coisas, faca para picar as coisas, ela faz de tudo, menos aquele movimento que eu falei de rocking motion, de gangorra da faca que a faca chefe faz.
tá? Então ela é uma faca coringa. Ela te serve para praticamente tudo. Ah, Cabral, então quer dizer que se eu precisar picar miudinho alguma coisa na tábua, ela não pica. Pica! Ela só não faz o rocking motion. Então, algumas coisas pode ser mais difícil você picar miúdo. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo, vez por outra, pode ter em casa, ou mesmo quem não gosta. Imagine você fazer uma salada de repolho fininha. Tá? O repolho é todo em camadas, como uma cebola. Tá? Então, para picar as fatias fininhas da camada, vão ser uns cabelinhos de anjo. Essa faca faz que é uma maravilha. Ah, mas a chefe faz melhor. Talvez sim, talvez. Só que a pessoa, vamos supor, ela gosta de uma salada de repolho, mas picada miúda. Você teria que segurar aqui esse cabelinho de anjo, vir com essa faca basicamente com o terço final da ponta, riscando aquilo ali para cortar miúdo. Com a faca chefe, você simplesmente vem gangorrando ela ali, aquilo fica miudinho, que fica uma maravilha. Mas essa faz também, com um movimento diferente, dando mais trabalho, talvez não ficando tão pequeno, mais fácil. Agora, tudo mais, por exemplo, tenta cascar batata. Eu sei, para batata tem o peeler. Mas eu, por exemplo, não me adapto com peeler. Meu irmão trabalha com aquilo que é uma maravilha. Eu não me adapto, eu gosto de ir na faca. Tenta cascar uma batata, que a pele é bem fininha, a casca você tem que tirar bem fininha para você aproveitar mais a batata. Tenta cascar uma batata com uma faca chefe. Agora, casca com uma dessas, você vai ver a diferença. A batata tem alguns pontos esverdeados, pontos escurecidos, machucados e tal, que você tem que enuclear. O que é enuclear? Você contornar aquilo fazendo uma retirada de um conezinho daquele pedaço que não está bom e tal. Batata, inhame, chuchu às vezes, qualquer coisa dá para você fazer. Tenta fazer isso com uma faca chefe. Começa que você está segurando, uma de 6 polegadas, você está segurando, que é uma faca chefe pequena, talvez a menor delas. Você está segurando aqui, a ponta está cá e é grossa. Tenta fazer essa enucleação com ela. Com isso aqui, é uma maravilha. Você faz rapidinho, fácil e tal. Então, gente, ela é muito subestimada, mas se a pessoa parar para pensar, se ela tiver uma faca nesse estilo, porque a maioria das pessoas às vezes não tem. Ela tem o quê? Vamos pegar o grosso dos lares brasileiros. Normalmente, a maioria deve ter no seu arsenal de facas uma peixeirinha tramontina, que é uma lâmina pequenininha, mais ou menos esse tamanho aqui, tá? A folha só é mais larga. Só não é tão larga que a impeça de funcionar bem ou mal como uma paring knife. Então a pessoa usa essa faca para tudo e tá tudo ok, ela está acostumada com isso. Agora, se ela tiver que cascar alguma coisa com uma faca dessas e depois picar com a peixeirinha, você vai ver que fica muito mais fácil. O serviço fica melhor, rende mais, você cansa menos a mão, porque você segurar com a mão fechada uma folha larga para fazer esse cascamento, te cansa os dedos, te cansa a palma da mão. Tá? Essa aqui não, para começar, que esses cabos, todos eles, tá? Mas esse aqui principalmente, extremamente ergonômico, extremamente. Você faz de tudo aqui o dia inteiro tranquilamente. Outro muito ergonômico, tá? Isso aqui é basicamente uma cópia um pouco modificada de uma Mora 2010, Mora Forest, etc. Tá? Essa Mora também, um cabo extremo... Mora não, essa é uma Baco, perdão. Extremamente confortável, muito confortável. Essa President Choice, então, para coisa menor, trabalhar com coisa menor, você quer cascar um alho, você quer batata bolinha, qualquer coisa, é uma maravilha, porque o cabo é mais fino, é mais confortável ainda você fazer o movimento de cascamento, tá?
E, Cabral, eu preciso de um aço específico, uma dureza específica. Não. Você vai ver pelo menos o quê? 4 exemplos aqui. Você tem isso aqui é uma Rapala. Qual é o modelo, gente? Eu chamo de rock, né? E muita gente chama de rock, Falcão, por causa esse pomo dela aqui, que lembra a cabeça de um falcão, tá? Lembra muito a cabeça de um falcão. Então ela é chamada de Rapala Rock. Acho que é produzida na China, né? Não é pela Martini finlandesa, mas a Martini é uma subsidiária da Rapala, tá? E o aço é da classe 420. Ah, Cabral, mas na China não usa o 420. Usa. Às vezes o fabricante pode importar o 420 que é produzido no mundo inteiro, ou pode usar o equivalente chinês, o 3 cromo 13 MOV, eu acho. 13 ou 14 MOV. 420. Qual a dureza? Dureza baixa, tá? Em torno aí de 52. A Martini vai falar que pode variar de 52 a 54. O mais realista possível é você considerar 52 RC. Para uma paring knife faz diferença? Gente, uma das coisas que mais, vamos dizer, fazem sofrer o fio de uma lâmina é você cascar um inhame, porque ele é cheio de terra, tá? E terra tem o quê? Muito o quê? Óxidos ali, principalmente óxido de alumínio e sílica. Você quer coisa pior para o fio do que isso? E ela vai bem, não fica cega depois. E se você passou na chaira lisa, tá voltando, cortando, que é uma maravilha. Sem contar que é fácil de pegar fio e o tratamento térmico da Rapala é bom. Eu vou ser sincero com os amigos. Essa faca, vocês vão ver que ela é bem fininha, tá? Ela afiada um cimo em 420 com a mesma progressão de desbaste a alívio e microfio final. No caso dessa aqui está com microfio de 15. Ela é muito mais suave do que... Eu tenho 3 canivetes da Cima em 420, ela é mais suave, o fio é mais suave que qualquer um da Cima, tá? Qualquer um que eu tenho, tá? Então não estou generalizando a Cima inteira, eu estou falando, eu tenho 3 exemplares diferentes, modelos diferentes da Cima, 420, e o fio dessa 420 aqui, ou classe 420, é mais suave do que todos eles. Tá? Então isso indica o quê? Tratamento térmico superior. Porque se o fio está suave assim, significa que o grão está muito pequenininho. Tá? Então, esse é um detalhe. Ela originalmente era uma fileteira de 6 polegadas, eu acho. Tá? Scandi. Eu tenho mais uma dela, que não é paring knife. Está até aqui na mão, só um minuto. Tá na mão. Ela originalmente era isso aqui, tá? Só que vocês vão ver que o Scandi dela foi dobrado praticamente. Então ela tem muito mais habilidade bem flexível, ela tem muito mais habilidade de corte do que a Rapala original, tá? Muito mais habilidade. Mas ela foi transformada nisso aqui. Para quê? Para funcionar como uma paring knife. Foi a minha, talvez, primeira paring knife mais dedicada. Tá? Depois, quando o Daniel me presenteou com essas faquinhas da President's Choice, passou a ser a preferida. Essa aqui fica aqui, nessa parte da cozinha, né, para uso nessa mesinha, e eu tenho que confessar, ela é menos usada porque eu corto menos coisa aqui, eu corto mais na mesa principal, onde fica o jogo principal de facas e onde fica essa paring knife. Tá? Muito boa em geometria, aço 104110, 104116, que é o mesmo aço da Victorinox. A dureza está na casa dos seus 53 RC, tá? Então
pouca coisa superior a essa, mas a geometria, apesar de que a espessura de lâmina da Rapala é menor, a geometria em si, geral, eu poderia melhorar mais essa aqui, mas ela está bom para os meus propósitos. É superior à da Rapala, tá? Então ela é muito usada. E outra faca que pode ser usada como paring knife, e eu uso como paring knife, e depois eu vou fazer um comentário especial sobre ela. Essa Bahco modificada para full flat, tá? Aço 12C27, dureza dela está na casa de 57, tá? Uma geometria, vocês vão entender o que eu vou falar depois dela, fora de série, tá? E por último, um minhaço carbono que também fica aqui e é menos usada por ser aço carbono, tá? Ah, Cabral, mas qual a desvantagem? Trabalho, me dá trabalho de manutenção. Eu tenho que usar e limpar. No mínimo passar um papel toalha, mas idealmente, dependendo do que eu cortar, eu tenho que passar uma buchinha, tá? Com um sabãozinho leve e tal, e depois secar. Então, isso é trabalho, isso me incomoda, é um trabalho que eu não tenho com nenhuma das outras três. Eu passo um pano ou boto lá no cepo de faca ou no ímã, desculpe, e pronto, está pronta para a próxima, sem problema nenhum, tá? Todas podem ser usadas com chaira lisa, tá? Chaira cerâmica também, diamantada também, mas para manutenção eu uso chaira de aço lisa. E tenho essa aqui, tá? Que é aço carbono, 1095, feita a partir de uma lima KF, dureza 62, 63, a mais dura delas, que também é uma paring knife fora de série. Fora de série. A desvantagem para mim é o aço carbono, que requer manutenção maior. Não necessariamente manutenção de fio, manutenção da lâmina, tá? Ela dá uma pátina de vez em quando, aí quando eu estou animado, eu quero melhorar um pouco mais a geometria dela, eu melhoro, aí eu tenho que esperar formar uma parte de novo, mas vocês vejam uma característica que é mais ou menos presente em todas elas. Uma folha de lâmina tendendo a mais estreita, um fio tendendo a mais reto, com menos barriga ou sem barriga. A espessura, como eu já falei, é uma espessura menor para todas elas. De maior espessura aqui é essa Bahco, tá? Dá 1.6 ou 1.7, não sei. Essa aqui é 1 ponto... Acho que não chega a 1.1, tá? Mas 1. Essa aqui é um pouco menos de 1, talvez 0.8, 0.9. Essa aqui acho que é 1.2 ou 3, não sei. Então, baixa espessura geral de lâmina, uma lâmina mais estreita, tá? Para quê? Quando você vai cascar alguma coisa, a lâmina mais estreita, ela contorna melhor qualquer coisa. E tende a passar melhor, por exemplo, partir um chuchu no meio. Ela ou uma peixeirinha tramontina. Eu acho elas melhor, mas a peixeirinha tramontina vai também bem nisso. Mas para abóbora cabotiá, eu tiro o cacho de abóbora cabotiá com a peixeirinha. Ainda mais a minha peixeirinha, que o full flat dela foi zerado. Mas é muito mais chato, quebra mais a casca do que se eu usar uma dessas. Isso aqui é menos risco, inclusive, para minha mão. Porque aquela folha mais larga, ela tende a escapulir, tá? Mas a peixeirinha, apesar de ter um fio reto, bem ou mal, ela faz um roque muito meia boca, mas por ter a folha larga, você consegue segurar na ponta e movimentar, mesmo que o fio seja mais reto, fazendo aquele picadinho menor. Com isso aqui, não dá, gente. Não dá, não tem jeito. Você pode segurar as coisas e tentar vir repicando. Não é a mesma coisa, dá para fazer, mas também não é a indicação para ela. Ela faz quase tudo mais. Ah, Cabral, para limpar bife, para limpar carne é uma maravilha, não é? É. E para tirar bife? Se for necessário, extremamente necessário, ela tira, gente. Melhor para tirar bife é uma faca chefe,
uma faca de breaking knife, uma cimitarra, ou seja, uma folha mais larga para apoiar a carne, apoiar na carne, tirar o bife certinho e tal. Mas essas aqui fazem, principalmente essas duas aqui, fazem. É o ideal? Não é o ideal, mas fazem. Por isso que eu, na minha opinião, eu diria, você precisa de 3 facas básicas na cozinha. Sem elas, sua cozinha não funciona bem. Uma serra de pão, óbvio, a maioria de nós come pão, come bolo, come torta, uma carne assada, a faca de serra de pão bem afiadinha, tira, que é uma maravilha, tá? Então, uma serra de pão, uma faca tipo chefe, que tem uma barriga, tá? Tem uma lâmina maior, às vezes você precisa cortar coisas maiores de uma vez só, para ficar um corte mais homogêneo, então uma faca, e uma paring knife. Com essas 3 você faz qualquer coisa na cozinha, gente. Inclusive partir ossos mais macios. Eu estou falando osso de frango de granja, osso, não osso grande, mas costela, parte da costela de porco de granja, que morre novo, tá? Esse tipo de coisa. E por que eu queria falar especialmente dessa faca Baco modificada? A geometria dela, gente, talvez nos últimos 2 meses eu otimizei ao máximo que eu consegui. Então ela está realmente zerada o flat, tá? Tá muito fina aqui no toque. E aí eu falei assim, deixa eu comparar o desempenho dela com a President's Choice, que fazia a maior parte das tarefas de paring knife para mim. E aí, gente, para minha surpresa, nem eu esperava isso, ela começou a se desempenhar melhor do que a Presidente. Cabral, mas não é possível um trem desse. Ela tem uma geometria de maior espessura que a Presidente, tá? A 1 milímetro, o paquímetro entra 10 milímetros aqui e tal, praticamente vaza na espinha, só não vaza para um... Ele chega até aqui em cima, é um tico de nada. E essa aqui entra só 7 milímetros, 7, tá? Mas eu comecei a ver, por exemplo, apesar da folha ser bem mais larga, quase o dobro, tá? O formato do fio é basicamente o mesmo, olha lá. É basicamente o mesmo. Para cascar uma laranja, por exemplo, um exemplo banal, ela faz melhor do que a de cá. Eu não entendo por quê. Ou até entendo, né? Eu já tentei medir o ombro do microfio aqui, nessa faca. Tentei. E ela dá... Quando eu consigo pegar o ombro do microfio, porque normalmente o paquímetro escapa, porque é muito na borda extrema, dá menos de 0,1, gente. O dessa daqui dá 0,2, 0,2 e pouco. Mas, Cabral, mas menor espessura e tal, e o ombro do microfio tá. Então, quer dizer, a maioria das tarefas que uma paring knife deve fazer é essa Baco modificada. Eu passei, acho que esse último mês, comparando as duas diretamente. As duas ficam lado a lado, uma da outra na mesa. Então eu começo a cascar um inhame com uma, aquele mesmo inhame, eu paro e retomo com a de cá. A de cá está indo melhor. Começa a cascar uma laranja, a mesma laranja. Começo com uma, paro, venho com a Baco, ela está fazendo melhor. O fio é a mesma coisa, tá, gente? O fio delas, a mesma coisa. Todas elas. Mas essa aqui tá fazendo melhor, tá?
Cascar a abóbora, cabotear. Agora a presidente vai melhor. Não vai. A minha hipótese, tá, é o seguinte: como a daqui tem uma espessura maior, o ângulo de desbaste de ambas é basicamente entre 2 e 2,5 graus, tá? Basicamente. Cabral, como é que você sabe disso? Simples. Você mede a espessura da espinha, divide por 2, esse número obtido, metade da espessura da espinha, você divide pelo comprimento entre a espinha e a borda extrema do fio. Com esse número, você vai, pega a tabela de seno e cosseno e vê lá a tangente. O número que mais se aproximar, 0, no caso dessas aqui, acho que é 0,04 qualquer coisa. Então, está entre 2,5 e 3, tá? Para essas duas aqui. Então, a minha hipótese é que a cunha dessa lâmina, por ela ser mais espessa, desloca um pouco mais, por exemplo, a casca quando você está cascando, o que facilita a penetração da borda externa naquele meio, ou seja, do fio, fazer o corte inicial. É a minha hipótese, que é a única explicação que eu consegui, porque o fio é exatamente o mesmo desbaste de alívio, mesmo microfio de 15 graus, a única que tem microfio diferente é a de cá. Microfio dela é 10 graus. Por quê, Cabral? Por causa da dureza. Se eu tenho um aço com 62, desculpa, 62, 63, contra aços com 57, 53, 52, a estabilidade desse fio mais fino é igual ou maior do que esses a 15. Então, por que eu vou desperdiçar? Então, vou fazê-lo a 10. Então corta melhor, né, Cabral? O fio, sim. Mas aí depois você tem o corpo da lâmina passando. E de todas, a que tem maior espessura de corpo aqui é ela. Você sente no passar o dedo. Paquímetro 1 milímetro, só entra 5 milímetros aqui, tá? Aqui entra os 10, passa de 10, né, porque ela é mais fina. Aqui entra 10 e aqui 7. Porém, como essa região do fio é um pouquinho mais espessa, ela talvez seja que corte pior. Cabral, o que mais que ela faz? Essas daqui, por exemplo, todas elas, mas essa aqui era a minha principal para isso. Desossadeira. Hoje em dia ninguém desossa em casa. Olha, eu desosso. Eu, por exemplo, gosto de comprar o pernil inteiro, desossar e separar os grupos musculares. Porque para carne de porco parece vamos dizer, excesso de... Tá faltando o termo, mas de ser chato, entendeu? Mas cada grupo de músculo tem um gosto diferente, uma textura diferente e uma suculência diferente. Então eu gosto de comprar o pernil inteiro e eu desmonto o pernil todo. Separo os grupos. Como faca de desossa, gente, é simplesmente fora de série. Tanto é que era a minha usada antes dos presentes do Daniel, que um deles, o que veio primeiro, foi a Victorinox de desossa curva, tá? Mas era essa aqui e é fantástica. E qualquer uma dessas facas faz desossa. Qualquer uma delas. Para frango, desossar coxa contra coxa, desossar peito, desossar o frango inteiro, que eu faço direto. Aqui em casa já tem anos que a gente não come frango com osso, porque eu basicamente desosso tudo. Cabral, mas ninguém faz. Eu sei, gente, mas quem quiser fazer, tiver uma faca dessa, além de paring knife, ela serve como desossadeira. Qualquer uma dessas que estão aqui, talvez para desossar pior seja aqui. Por que, Cabral? Você não falou que ela faz melhor? Porque a folha é mais larga, gente. Para desossar, quanto mais estreita a folha, melhor. Porque ela penetra mais nas reentrâncias dos ossos. Então você faz uma desossa mais limpa. Não sobra carne nenhuma no osso. Eu, por exemplo, desosso muito pernil, desosso muito carré, que em supermercado você compra
já embalada, que os cortes de carré num preço muito bom. Desosso costela de porco. Ah, Cabral, mas costela de porco é gostosa com... Tá, gente, mas eu gosto de desossar também. Frango. Basicamente, todo frango que a gente come aqui em casa é desossado, porque não te dá trabalho para comer. Tá? Você não tem que ficar segurando, separando. Se você quiser comer o frango aqui em casa com garfo e faca, pode. Sendo que todo mundo sabe que frango com osso você come com as mãos, você segura e come. Você não vai tentar cortar com faca e garfo uma coxa contra coxa, tá? Mas aqui em casa, como eu desosso tudo, eu acho que fica o sabor melhor para assar e tal, mais fácil para comer, assa por igual e tal. Então é tudo desossado. E essas facas são uma maravilha para isso. Sem contar que a manutenção de todas elas, gente, extremamente simples, tá? Rápida. A hastezinha cerâmica, quando o fio está detonado, ou a chaira de aço lisa para desrolar um fio. Rola mais ou menos igual essa, rola bem menos, rola muito menos, mas todos rolam. Mais cedo ou mais tarde, aliás, para mim não tem isso de mais cedo ou mais tarde, gente. Como eu tenho a chaira de aço lisa sempre à mão, ela está sempre... Aqui tem uma, na outra mesa tem outra, aqui também tem uma chaira estreada que quase não é usada. Na outra mesa, não, na outra mesa só tem a chaira de aço lisa e uma pequena chaira de cerâmica, que raramente é usada. Mas não importa, eu estou cortando qualquer coisa. Se eu perceber o mínimo, mas a mínima queda na habilidade de corte, eu já venho na chaira, uma, duas, pronto, voltou a habilidade de corte para qualquer uma delas. Então, não é porque essa aqui tem 62, 63 que eu só vou usar uma vez ou outra. É bem menos que as de cá, mas se eu perceber qualquer quedazinha na habilidade de corte, eu passo na chaira de aço lisa, gente. Vou perder o quê? 3 segundos para fazer isso? E meu trabalho vai ficar muito melhor, mais eficiente, porque a faca vai estar cortando melhor. Então, era isso. Vocês veem, ah, Cabral, mas eu não tenho nenhuma faca assim. Use a mais próxima que você tiver. Cabral, eu não tenho nenhuma assim, eu só tenho faca de folha larga. Você não tem uma faca de cozinha, dessas Tramontina comum, de cabo de plástico, com a serrilha na ponta, que você possa fazer um experimento? Às vezes a gente tem muito mais facas dessas do que a gente costuma usar, né? Se você tiver um rebolo em casa, não precisa cinta, lixo, um rebolo. Cabral, eu não tenho rebolo, eu tenho pedra. Tá, vai dar trabalho. Mas você pode eliminar a serrilha dela que fica na ponta, na pedra carborundo. Dá trabalho nem tanto, porque é um aço 420 relativamente macio, na casa dos seus 50, 51, tá? Come a borda de cima dela, dando uma pontinha, porque a paring knife é importante que seja com uma ponta, tá? Para fazer aquela enucleação. Transforma uma. E depois, se você gostar do desempenho nela para cascar as coisas e tal, você pode comprar uma faca tipo essa aqui, ó, que é... Ah, Cabral, eu queria uma coisa com uma dureza, ó, a Victorinox dessa aqui. É barata, por padrão Victorinox de demais facas, só é mais cara do que você acharia se achar uma Tramontina ou uma Mundial assim, por exemplo, tá? Então, mas você vai ver que vale a pena você ter uma faca tipo essas aqui, folha estreita, menor espessura, mais ponta e não tão grande, para funcionar como paring knife. Você vai ver que seu serviço vai render, vai ficar mais fácil, vai ficar mais bem feito, tá? Então, é como eu falei, é uma das 3 facas que eu considero indispensável, melhorando o termo do que na cozinha, para uso doméstico, tá? Não necessariamente só na cozinha, mas para uso doméstico. Uma faca de serra de pão, uma faca tipo chefe, ou que tem uma folha mais larga e uma ligeira barriguinha, para te dar aquela vantagem que ela tem do Rocking Motion, e uma paring knife, ou faca de apara, ou faca faz tudo na cozinha, tá? Você designa como você quiser.
Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.